Olha só, a lista de hoje é uma das melhores que eu já fiz na Netflix, são todos grandes filmaços que você não tem noção que você está perdendo, então fiquem comigo até o final do vídeo porque é um melhor que o outro, pessoal. Não saiam desse vídeo por nada, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão Dimas, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para falar de coisa boa e coisa difícil de achar na Netflix e hoje em dia, ó, Netflix está complicado. Concorda comigo? Deixa nos comentários, mas eu sempre venho trabalhando para te ajudar, esse é meu trabalho. Eu preciso perder tempo por você. Então, se você curte o meu trabalho aqui, deixa o seu like, pessoal. Seu like me ajuda demais a continuar crescendo nesse trabalho aqui no YouTube. E também se inscreva. É muito importante que você se inscreva agora. Sabe por quê? Você vai me ajudar a chegar mais rápido aos 600k. Estamos rumo aos 600k, tá quase chegando. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Vou começar com um filmaço já, particularmente na minha opinião, gosto demais, que é A Última Parada do Arizona. Esse filme ele acabou de chegar no catálogo da Netflix, é um filme do ano de 2023. E é um filme que até lembra coisas dos irmãos Coen, do Tarantino. Por quê? Porque são diversas pessoas, diversas vidas vão se cruzando aqui e depois certas coisas começam a acontecer e começa a ficar tudo meio maluco, num estilo de filme que eu particularmente gosto pra caramba. Sabe aquele tipo efeito cascata? Bom, do que se trata a história? O roteiro é bem simples, um posto de gasolina numa estrada deserta praticamente, o posto tá sem gasolina e as pessoas começam a chegar nesse lugar para pôr gasolina e o cara fala assim, ó, o caminhão da gasolina tá chegando, se você quiser esperar na lanchonete, vai lá e espera lá. Eis que chega um cara, um vendedor de facas, depois dois caras esquisitos, né, que eles são suspeitos inclusive de um assalto, depois chega um casal de velhinhos e vão se acumulando pessoas ali, pessoal, e de repente coisas começam a acontecer. Por quê? Porque nós temos os suspeitos do assalto, nós temos outras pessoas que vão se corrompendo ao longo da história e coisas bizarras vão acontecendo uma atrás da outra. E o filme ele é bem legal. Se você quer um filme maluco, expositivo, com violência, com uma história doida, que debate questões morais, sabe aquela tipo de ditado que fala assim, a ocasião faz o ladrão, então, esse tipo de coisa. Pessoal, esse filme ele discute tudo isso de uma forma muito interessante. É um filme que tem uma nota 6.8 no IMDb e 80% de satisfação de público. É um filme diferentão, maluco, mas que vale a pena a cada minuto, uma história doida. Quando acabar, você vai falar, meu, o que eu acabei de ver? É aquele tipo de filme que acaba, pessoal, porque não tem mais pra onde ir. Então pode ser que algumas pessoas reclamem do final, mas eu particularmente gostei demais desse filme. O próximo se chama O Círculo de Fogo. Círculo de Fogo que não é o filme dos robôs lá, é o filme de 2001, que tem o Jude Law, tem a Rachel Weisz, tem o Ed Harris, diversos atores maravilhosos, numa história icônica baseada numa história real sobre dois atiradores de elite. Na verdade, é a história sobre o atirador de elite em período da Segunda Guerra Mundial, que é um cara que ele começou a ficar muito famoso porque ele começou a matar muitos alemães nazistas na época, e ele realmente se destacou, até fizeram propaganda em torno dele, a Rússia. Ele é um franco atirador russo, ele começou a dar um certo trabalho para os nazistas, até que a Alemanha resolveu chamar um atirador experiente para tentar combater esse cara. E praticamente o filme é um duelo entre os dois. O filme não se expande tanto para aquele cenário da Segunda Guerra, mas foca muito no duelo entre esses dois franco-atiradores. E pessoal, filmaço de melhor qualidade, você não tem noção, é aquele tipo de filme que vai fazer você roer as unhas em alguns momentos e também aprender um pouquinho mais da história da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, vale a pena demais, tem uma pitada de romance também, filmaço que acabou de chegar no catálogo da Netflix, Círculo de Fogo de 2001, se você não assistiu, assista. Eu nunca tinha visto esse filme, pessoal, primeira vez que eu apresento ele aqui nesse canal e falei dele também na semana passada lá no Universo Invasão, eu simplesmente adorei. Agora, por falar em adorar, se você curte, não, presta atenção aqui em mim. Se você curte uma temática de suspense dos brabo mesmo, você tem que assistir Nós. Nós também acabou de voltar para o catálogo da Netflix, é um filme do ano de 2019, dirigido pelo Jordan Peele. Jordan Peele tem uma impressão muito interessante nas suas direções, por tratar de questões sociais em suas histórias, assim como ele fez Corra. Ele também dirigiu Corra, Não Olhe, que dos três é o que eu acho mais fraco. Mas Corra o melhor, Nós em segundo lugar, Não Olhe, que também tem na Netflix em terceiro lugar. Eu simplesmente adoro esse diretor, porque ele consegue imprimir o terror, suspense psicológico com questões sociais. É como se fosse o terror social e vale a pena demais, porque ele consegue fazer você pensar em certas coisas à medida que o terror psicológico vai crescendo em torno da trama. A história é sobre uma família que está tudo bem, eles estão indo para um lugar maravilhoso, como se fosse passar umas férias e tudo mais, né? Até que em certo ponto da história eles começam a lidar com situações esquisitas.
eles começam a presenciar as versões deles mesmos, só que eles querem matar, meu. Então você imagina, lá tem a família, as versões malignas dessa família começam a perseguir e depois começa tudo virar uma bagunça legal, uma bagunça legal. O filme ele é expositivo, é intenso, tem um suspense muito crescente e tem uma cereja no bolo no final, meu, que me surpreendeu. Eu simplesmente adoro Nós. É um baita filmaço disponível no catálogo da Netflix, que na minha opinião vale muito a sua atenção. Agora o que vale ainda mais a sua atenção, na minha opinião, se você puder, o seu like vai me ajudar demais a continuar esse trabalho no YouTube, pessoal. Não esqueçam do like, sou pedinte de like, porque eu preciso da sua ajuda, beleza? Por Lugares Incríveis, é um filme que fazia tempo que eu não assistia. Eu falei desse filme quando ele foi lançado lá no ano de 2020. É um filme inspirado num livro de mesmo nome. Nunca li o livro, não posso comparar, mas o filme é realmente... É triste, pessoal. É um filme triste, o filme possui gatilhos. Então, se você está passando por algum tipo de situação, principalmente relacionada a coisas da mente, né? Não posso falar a palavra porque é complicado aqui para mim, mas não assista esse filme. Mas o filme ele trata de uma história romântica, um tanto triste e até certo ponto também um tanto inspiradora sobre Violet e sobre Finch, que são dois jovens que acabam se conhecendo casualmente. Eles estão passando por situações complexas na vida, ela passando por um luto, ele com algumas incertezas na vida, mas ele é o cara que tá pra cima, alto astral, e ele tenta levantar realmente a vida dela e ele consegue. Só que depois de um certo tempo ele começa a demonstrar uma instabilidade emocional e algumas coisas começam a acontecer e o filme ele tem uma virada muito impactante também. Então assim, vale a pena demais, é um filme bonito, lindo, ao mesmo tempo muito triste, está no catálogo da Netflix. Eu adoro esse filme, pessoal. Quero muito ler o livro, se você já leu, deixa nos comentários também. Agora eu vou falar de um clássico absoluto que veio para o catálogo da Netflix. Eu nem acreditei que esse filme está no catálogo da Netflix. E se você é um estranho no mundo que nunca assistiu Scarface, esse é o seu momento, você tem que assistir esse filmaço do ano de 1983, dirigido pelo Brian De Palma e também com Al Pacino ali, pessoal, numa forma maravilhosa de insana que o Al Pacino está nesse filme. Aqui ele interpreta Tony Montana, que é um cubano imigrante que chegou nos Estados Unidos com o sonho de ganhar grana, de ficar rico, só que ele acaba se envolvendo com o mundo do crime, do tráfico e acaba crescendo nesse mercado e ele acaba criando rivais, acaba criando também alianças, só que seu temperamento explosivo pode botar tudo a perder, pessoal. É um dos melhores filmes com ascensão e queda de personagem que eu já assisti. Vale a pena demais cada minuto desse filmaço. Ele é um pouco grande, mas ele é bom demais. Logicamente você tem que se transportar para a época, é um filme dos anos 80, então não fique se apegando muito a detalhes de cinematografia, algumas coisas, algumas interpretações canastronas tem sim no filme, mas a história é braba demais, além do que existem diversas frases de efeito, diálogos maravilhosos, incríveis, em torno, logicamente, dessa história. Se não assistiu Scarface, comenta aqui se você é um estranho no mundo, mas eu nunca assisti Scarface. Não precisa ter vergonha, sabe por quê? Porque eu fui assistir esse filme também depois de velho, tá bom? Não faz muito tempo que eu vi, não. Faz um tempinho aí, mas não faz tanto tempo assim também, beleza? Ainda Estou Aqui, que não é um filme brasileiro, mas é um filme maravilhoso também, disponível no catálogo da Netflix. Esse filme é um filme que vai para uma pegada romântica e com um tanto de ficção também, que vai para um lado mais espiritual também, beleza? É um filme muito bonito, que conta a história sobre uma jovem que ela não acreditava, nem acreditava muito no amor, pessoal. Até que ela conheceu um cara muito bacana, eles começaram a se dar muito bem, mas um acidente que envolveu os dois acabou tirando a vida do cara. Isso não é spoiler, é sinopse, beleza? Acabou tirando a vida do cara, só que ela começou a se comunicar com ele, então o filme é como se fosse um Ghost dos tempos modernos, se é que você me entende, não vou deixar mais spoiler. Mas o filme ele é muito bonito, inspirador, tem atuações maravilhosas, com aspecto de direção que combina muito com a trama, tendo uma narrativa muito envolvente, que vai te deixar imerso do início ao fim, ao mesmo tempo que a trilha sonora também acompanha tudo o que acontece no filme de uma forma muito sutil. Vale a pena demais assistir Ainda Estou Aqui, do ano de 2022, que esse está na Netflix. O filme brasileiro não está na Netflix, senão eu também indicaria, mas esse está no catálogo da Netflix. Agora o próximo, olha só, é um dos filmes mais não politicamente corretos que eu já assisti, pessoal, é sério. Eu tinha esquecido desse filme, é um filme muito legal, dei muitas risadas com ele novamente, eu estou falando do filme Ted, o número 1. O 2, mais ou menos, mas um acabou de chegar na Netflix com o ator Mark Wahlberg. E o filme ele é insano, eu preciso falar pra vocês, pessoal, não é filme pra criança, beleza?
nem pense em colocar seu filme para assistir esse filme. Ele foi muito cancelado na época, inclusive, por envolver ali o ursinho com coisas ali, né, que o ursinho fala e tudo. O ursinho, o Ted é um urso bem conhecido da população, aquele urso que fala e tudo mais. E a história é sobre um garoto que desde sempre ele fez um pedido no Natal, que o ursinho dele voltasse, começasse a falar com ele de verdade, para eles serem melhores amigos para sempre. Eis que o sonho do garoto se realizou. O Ted no dia seguinte estava falando, conversando, raciocinando e fazendo diversas coisas. Assustou todo mundo, mas eis que passaram-se décadas e eles permaneceram amigos. E agora esse rapaz ele tem que escolher entre a amizade do Ted ou o romance com a futura esposa dele, e aí o filme vai dando umas reviravoltas bem interessantes. O filme tem vocabulários não politicamente corretos, tem algumas cenas ali, logicamente, principalmente envolvendo o urso, então dá esse choque, né, nas pessoas. Então é por isso que eu digo, não assistam com as crianças, é um filme totalmente adulto, mas Ted é bom demais, meu. Nossa, eu tinha esquecido desse filme, reassisti e ri pra caramba. Então, se você não se preocupa com filme não politicamente correto, assistam que esse aqui é pra você e você vai gostar demais. Agora, um filmaço incrivelmente, olha só, incrivelmente baseado numa história real. É uma história real incrível, pessoal, porque você não acredita que isso pode ter acontecido. Eu estou falando do filme A Incrível História da Ilha das Rosas. É um filme do ano de 2020, muito bom, que conta a história sobre um engenheiro sonhador idealista, o Giorgio, né? Que ele teve uma ideia meio anárquica, sabe? De criar o próprio país. Uma plataforma, uma espécie de uma plataforma, fez todo o planejamento para criar o próprio país nas águas da Itália, ali nos mares da Itália. Ele começou até a conseguir uma estrutura, muitas pessoas iam lá para fazer, para curtir, para beber, para ouvir música e tudo, só que logicamente isso começou a atrair os olhares do governo e ali as consequências começaram a ser um tanto severas, pessoal. O filme é muito bom, ele tem ali um aspecto meio comédia, mas é uma história real. Isso faz o filme ficar muito cativante para você assistir do início ao fim e se comover em alguns momentos com essa história. Eu particularmente adoro esse filme, já tinha indicado ele no passado aqui em lista e também sozinho, e vale a pena demais. Se você não assistiu A História da Ilha das Rosas, meu, é um baita filme muito legal que está no catálogo da Netflix perdido e ninguém fala dele, então assistam, beleza? Agora eu quero te agradecer, você que ficou até o final do vídeo. Agradeço demais, aceita o seu like agora, aceita a sua inscrição agora, e se essa lista não foi para você, calma, que eu vou deixar uma outra muito, mas muito boa, tão boa quanto essa, que eu fiz há pouquinho também na Netflix. Então vem comigo nessa aqui, para você não sair desse canal, tá bom? Obrigado, um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e é nóis!